Colossenses, capítulo 4, nós faremos a leitura do 7 ao 9. Colossenses, capítulo 4, do 7 ao 9. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a Tua palavra, que é fiel e verdadeira e que tem o poder de adentrar no mais profundo de cada um de nós. Fala conosco, Senhor, por meio dela, é a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. O Brasil é um país privilegiado. Nós temos, por exemplo, grandes escritores. Eu poderia aqui mencionar o nome de muitos escritores. E um dos grandes escritores que o Brasil teve e que desenvolveu toda uma obra na segunda metade do século XX e início do século XXI foi o professor mineiro Rubem Alves, que morreu no ano de 2014. Já na fase tardia do seu pensamento, por volta do final dos anos 80, ele se notabilizou como um grande escritor de crônicas. Semanalmente, ele escrevia para alguns veículos, como o Correio de Campinas, a Folha de São Paulo, e à medida que ele ia escrevendo, essas crônicas elas eram reunidas e ele começou a lançar toda uma sorte de livros. E tem uma crônica que ele publicou de natureza autobiográfica, quando ele vai rememorar algumas imagens da sua infância. Seu pai, a princípio, era um homem muito rico. Ocorre, porém, que na queda da Bolsa de 1929, o pai dele perdeu tudo. E aí ele começa a contar como era a vida na roça, casa de pau a pique. Ele conta na crônica que os ratos, eles passeavam no telhado da casa. E era uma situação muito precária. Ele dizia que lembrava do cheiro do querosene, que era utilizado para acender as lamparinas. E segundo ele, o pai dele tinha um defeito: ele sempre arrumava um jeito de se contentar com a situação. Ele sempre achava as coisas muito boas. Depois eles mudaram de vida e foram morar no estado do Rio de Janeiro. E meio que criticando essa postura do pai, ele vai fazer uma citação. O pai dele se chamava Herodiano. Ele vai se assessorar de um trecho de Cecília Meirelles, quando ela vai falar sobre a relação entre aquele que está vivendo um momento ruim e os seus supostos amigos. Cecília pergunta: quando a desgraça é profunda, que amigo se compadece? E aí o professor Rubem Alves ele acrescenta:
de um homem falido fogem os amigos. E eu quero dizer para os irmãos que, lamentavelmente, em muitos casos, muitas pessoas experimentam essa lástima. Eles têm em torno de si certos amigos, e quando a desgraça se abate, aí começam as críticas, quando não, o abandono. Vejam bem, se isto é verdade em relação a alguns, e o professor Rubem Alves, ele conta que ele mesmo viveu essa situação, o texto de Colossenses capítulo 4, versículos de 7 a 9, nos mostram que, em relação a Paulo, a imagem dos amigos fugindo diante de uma situação adversa, ela não se mostrou verdadeira. Nós vamos encontrar, pelo contrário, uma outra imagem, a imagem dos amigos que, diante daquela situação tão tumultuada, o cercaram e lhe deram total apoio. Vejam que, após encerrar as suas considerações sobre a união com Cristo e as consequências advindas da mesma, Paulo passa a redigir palavras com um tímido tom autobiográfico. Por que um tímido tom autobiográfico? Porque, embora ele diga que vai mandar notícias, ele não menciona uma única informação sobre aquilo que ele iria redigir e iria enviar. E ele o faria por meio de dois irmãos que o ajudaram muitíssimamente por ocasião da sua estadia em Roma, que o foram Tíquico. Durante muito tempo pensou-se que fosse Tito, e hoje nós sabemos que não. Sabemos que Tíquico foi um personagem e Tito foi um outro personagem, até mesmo porque Tito depois ele vai desenvolver um trabalho na ilha de Creta. E Onésimo, estes relatariam à igreja de Colossos a real situação do apóstolo, e por meio de um relato fiel, interessante é que o relato tinha que ser fiel, e fiel era o caráter destes dois personagens. Por meio desse relato fiel, o coração daquela igreja seria confortado. Vejam, contraditando as palavras de Cecília Meirelles e do professor Rubem Alves, Paulo, vivendo o seu primeiro encarceramento na cidade de Roma, ele não esteve sozinho e muito menos ainda foi desamparado pelos seus amigos. Embora ele mesmo se descreva como um encarcerado de Cristo, ou um encarcerado por amor a Cristo, ou pela causa de Cristo, vários irmãos o visitavam e o serviam. E nós tivemos a oportunidade de pregar muitos sermões aqui sobre a carta aos Filipenses, e, de fato, Paulo, ele dá testemunho que irmãos, a guarda pretoriana, os da família de César e muitos irmãos que ouviram falar da sua presença em Roma, o visitavam. E, dentre os irmãos que estavam ali para servi-lo, estavam ali para ajudá-lo no trabalho laborioso da pregação do Evangelho, estavam ali dois filhos na fé, um que foi gerado por ocasião da terceira viagem missionária e um outro que foi um filho gerado, como ele mesmo vai dizer, estando em cadeias. E nós vamos perceber claramente que não somente o amor daqueles irmãos, mas da própria igreja a quem Paulo estava dirigindo uma carta informando da sua situação, de alguma maneira minoravam o seu sofrimento e não lhe permitia viver essa experiência de abandono, essa experiência de desamparo, essa experiência de solidão, essa experiência que é terrível.
para alguém saber que está sendo posto de lado, que está sendo ignorado, que a sua situação não incomoda àqueles que o cercam. E por isso mesmo eu quero meditar com os irmãos hoje sobre a dádiva do compartilhamento. A dádiva do compartilhamento. E a pergunta que esses 3 versículos, eles irão nos ajudar a responder é: com quem devemos compartilhar os nossos fardos? E a resposta é muito simples: com aqueles a quem amamos e confiamos. Eu vou ler mais uma vez o texto e os irmãos vão perceber claramente que Tíquico e Onésimo, eles desfrutavam da confiança de Paulo e desfrutavam também do seu amor paternal. Ele vai dizer: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Se você continuar a leitura, você vai ver que nas saudações finais, Paulo ele vai mencionar outros tantos nomes, tanto daqueles que eram da circuncisão, quanto daqueles que de alguma maneira laboraram com ele, trabalharam ao seu lado e deram de alguma maneira alguma contribuição ao seu ministério. Ele vai mencionar, por exemplo, Epáfras, que era de Colossos, o próprio Marcos, que era primo de Barnabé. Ele vai mencionar Lucas, o médico amado, vai mencionar Demas, e vai fazer outras tantas menções no decorrer do seu texto. Mas ele achou por bem encarregar 2 irmãos, um ministro e um irmão, com o fito de que eles pudessem se dirigir à cidade de Colossos. E já no versículo 7, o apóstolo Paulo ele vai descrever 3 coisas que estão profundamente vinculadas à dádiva do compartilhamento. Primeiro, ele vai falar sobre quem ele enviaria à igreja de Colossos. Ele vai dizer: Tíquico, irmão amado e fiel ministro. E no versículo 9, ele vai dizer: Onésimo, o fiel e amado irmão. Então, primeiro, ele escolheu a dedo, ele escolheu minuciosamente quem seriam os porta-vozes. Por que os porta-vozes? Porque o final do versículo 9 vai dizer: eles vos farão saber. Então, ele olhando para aqueles irmãos, ele diz: vou escolher um que é dentre vocês, Onésimo, e vou escolher um fiel ministro, a quem o texto identifica como Tíquico. Aí veja, a quem ele enviaria Tíquico e Onésimo. A expressão aqui, vos fará conhecer, está conectada com o início da carta. Era uma carta que seria endereçada à igreja de Colossos, porém, no final do versículo 16, diz assim, aliás, o versículo 16 diz: e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. Então, as informações que Paulo pretendia comunicar não eram apenas do interesse da igreja de Colossos, também o era da igreja de Laodiceia. Então, se ela traria conforto aos colossenses,
também traria conforto aos laodicenses. E o conteúdo a ser informado àquelas igrejas. Paulo diz, no versículo 7, quanto à minha situação, e no final de tudo vos informará. Essas expressões podem ser traduzidas como todas as coisas a meu respeito. Por isso que eu disse que era um tímido tom autobiográfico, porque ele diz que vai mandar informações sobre a sua situação, mas ele não diz qual era a sua situação. Ele não diz nada com relação à dimensão pessoal. Será que ele tinha algum favor a pedir? Alguma recomendação? Alguma palavra pessoal? Nós não sabemos. Sabemos que Onésimo e Tíquico eram da inteira confiança de Paulo, a ponto de Paulo transformá-los em porta-vozes. É como ele vai dizer a Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que você ponha as coisas em ordem. Poderia ter mandado outro, mandou Tito, e disse claramente: por esta causa te deixei. Aqui é como se ele estivesse dizendo a mesma coisa. Confio nos dois esta tarefa, importante para mim e para a igreja que está em Colossos e, consequentemente, para a igreja que está em Laodiceia. Tais palavras mostram o altíssimo apreço que Paulo nutria pelos colossos e pelo próprio Tíquico. Paulo o elogia, Paulo o recomenda, e Paulo o descreve como alguém amado por ele mesmo e reconhecido não somente como um ministro fiel, mas como um conservo. Essa palavra ministro aqui é a palavra diácono. Olha só que coisa interessante. Ministro no sentido de servir. Ministro no sentido de ser alguém disponível para servir, para ajudar, para colaborar. Mas ele não era apenas um ministro, ele era um ministro fiel. Quando se diz que o pastor é um ministro, significa que o pastor é alguém disposto a servir. Mas ele não tem que ser apenas um ministro, ele tem que ser um ministro fiel. Essa palavra fiel, ela traz em sua raiz a ideia de alguém confiável, crível, seguro. Ou seja, Tíquico era alguém cujo caráter e zelo ministerial o recomendava. E quem era esse ministro? Ele era um amigo íntimo de Paulo e era um dos convertidos na Ásia, que acompanhou Paulo desde a cidade de Éfeso por ocasião da sua terceira viagem missionária. Então Paulo, ele aferindo o caráter e a idoneidade do caráter de Tíquico, ele o recomendou. Isso é muito importante hoje, quando a vocação ministerial, quando a vocação para os ofícios, ela tem passado por um processo malévolo de banalização. Hoje em dia todo mundo quer ser pastor. Hoje em dia todo mundo quer ser oficial de igreja. Todo mundo se diz vocacionado. Há muitas pessoas que se dizem vocacionadas. Eu sou vocacionado para ser um diácono, eu sou vocacionado para ser um presbítero, eu sou vocacionado para ser um pastor. E Paulo, ele é muito claro nas recomendações que ele faz. Ele pode ser uma pessoa intelectualmente muito boa, mas ele tem que ter boa reputação, ele tem que ser irrepreensível, ele tem que ter um caráter ilibado, tem que ser alguém confiável, tem que ser alguém crível. Quando diz alguém crível, é alguém digno de que alguém lhe tribute respeito. Já pensou um presbítero, um diácono, um pastor, que as pessoas não o respeitam? Eu tenho conversado muito com alguns candidatos, eles me telefonam, principalmente de Recife,
e nós conversamos, e eu sempre falo para alguns, você pode ser a pessoa mais bem instruída do mundo, se o teu caráter não acompanha, se a tua conduta, se a tua caminhada não acompanha essa formação acadêmica, tenha certeza de uma coisa, o teu ministério ele vai por água abaixo. Porque se um ministro ele não é crível, se ele não é digno de respeito, lamentavelmente o ministério dele será um ministério fracassado. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, na medida em que a conduta do pastor, a conduta do presbítero, elas são condizentes com o ofício que ele ocupa, é dever da igreja honrar, respeitá-lo e estimá-lo e obedecê-lo, porque é um servo de Deus que trabalha para o bem-estar da igreja de Cristo. E Paulo continua. Paulo usa aqui a expressão dizendo que ele era conservo no Senhor. Essa expressão traduzida como conservo no Senhor tem o sentido de companheiro de ministério. Olha só que coisa interessante. Embora ele fosse um filho na fé, embora ele fosse um convertido, através do ministério de Paulo, Paulo agora está tratando ele como um igual. Paulo agora, ele está fazendo em relação a Tíquico o mesmo que ele fez em relação a Timóteo, quando em Atos 16 diz assim, todos davam dele bom testemunho, aí diz assim, quis Paulo que ele o acompanhasse. Paulo o toma por companheiro de ministério. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está tomando outro filho na fé, desta feita Tíquico, e está tratando-o como um igual, e por isso mesmo o encarregando desta tarefa tão importante. Ou seja, ajudar Paulo em seus labores e lutas era o mesmo que laborar na causa do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós estamos falando de um homem completamente entregue ao serviço de Cristo. Ou seja, estamos falando de alguém que nutria o mesmo olhar que Paulo em relação à causa de Cristo. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, laboremos o quanto tivermos que laborar, importa que a causa de Cristo seja levada a termo. Ou seja, Paulo era muito seletivo. Paulo era cuidadosamente seletivo. Ele vai fazer essa recomendação a Timóteo, não imponhas a mão precipitadamente. E hoje, nós temos que ter esse mesmo cuidado. Nós temos que ter esse mesmo discernimento. Nós temos que ter esse mesmo zelo, essa mesma preocupação. Nós temos que tomar essa mesma diretriz. Escolher um diácono para a igreja, escolher um presbítero para a igreja, eleger um pastor para a igreja, ou buscar do presbitério orientação para que ele envie um pastor para a igreja, é algo que demanda da nossa parte seletividade. Temos que tratar com profunda seriedade essa questão, para que o evangelho ele desfrute de credibilidade. Você já pensou uma igreja que as pessoas passam e dizem assim, olha, o pastor daquela igreja é um desordenado, os presbíteros daquela igreja são pessoas, são beberrões, os diáconos daquela igreja são pessoas que não têm credibilidade. É uma igreja sem credibilidade. Mas se uma pessoa passa assim, olha, o pastor daquela igreja é um homem de Deus, os presbíteros daquela igreja são pessoas idôneas, os diáconos são pessoas exemplares. Esse lugar é um lugar onde as pessoas se sentirão impelidas a adentrar nele. Então Paulo aqui, ele nos mostra claramente que ele compartilhava, e eles compartilhavam com Paulo desse fardo, mas ele era muito seletivo. A expressão traduzida no versículo 8 como eu vos enviei, mostra que a atitude de Tíquico é uma atitude passiva, ou seja, mostra a disponibilidade de Tíquico em servir de mensageiro de Paulo na entrega daquela
carta. E não somente daquela. Ele entregou a carta aos Efésios e também a carta a Filemon. E aqui a gente percebe claramente a cumplicidade, o amor, o vínculo estreito que existia entre Paulo e o seu filho na fé. O grande comentarista William Barclay, ele vai dizer em relação a este último pormenor o seguinte: quando lemos a lista de nomes no final deste capítulo, nos encontramos com uma série de heróis da fé. Devemos lembrar as circunstâncias. Paulo estava na prisão à espera de um juízo. Sempre é perigoso ser amigo de um prisioneiro, porque é fácil ver-se envolto em seu próprio destino. Era preciso ser valente para declarar-se amigo de Paulo, visitá-lo em sua prisão e mostrar que se estava do seu lado. Reunamos o que sabemos desses homens. Aí ele começa a descrever cada um dos nomes que são mencionados. Quer dizer, quando você tem diante de si alguém que está quase como que com a guilhotina no pescoço, à beira da morte, à espera de um juízo, e você cerca essa pessoa, demonstrando apreço, carinho, cuidado, amor, demonstrando que existe um elo de amizade, você está se expondo ao mesmo destino. É por isso que em Romanos capítulo 16, do versículo 1 até o 17, Paulo vai listar toda uma série de nomes. E ali também ele vai mencionar os préstimos, o tributo de gratidão que ele deveria prestar, como faz aqui. Também é possível falar do amor de Tíquico pelos colossos. Afinal, nenhum obstáculo ele impôs, no sentido de não lhes entregar tal correspondência que tinha como propósito informar aos colossos a situação de Paulo. Paulo vai dizer isso, tanto no versículo 7, quando diz todas as coisas que a mim dizem respeito, quanto no versículo 8, quando ele diz, com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação. E aí ele vai dizer, e de alentar o vosso coração. Ou seja, os colossos estavam preocupados. Por extensão, os laodicenses. O que vai acontecer com Paulo? Como está? Precisa de algo? Então, o apóstolo Paulo, como um pai espiritual, ele resolve enviar aqueles dois irmãos para consolar, confortar, animar, encorajar e fortalecer o coração dos colossos quanto às promessas de Deus. No versículo 9, Paulo menciona outro dos seus convertidos. Esse é um convertido muito especial. Esse é um convertido, esse é um herói da fé, é um gigante da fé, é um batalhador pela causa do Evangelho, do ponto de vista humano improvável. Foi o nosso irmão Onésimo, que era escravo de Filemon, era um escravo fugido, que no contato com Paulo, ele creu no Senhor Jesus, ele se converteu ao Evangelho, e Paulo vai demonstrar por ele toda a consideração, toda a estima. A carta de Filemon, do versículo 8 ao versículo 20, vai mostrar que Paulo teve a preocupação de escrever uma carta intercessória. Paulo diz que pela sua autoridade apostólica ele poderia ordenar a Filemon que ele recebesse Onésimo, mas ele o trata como um irmão, como um amigo, como alguém a quem ele tinha muito respeito. E no versículo 10 da carta de Filemon, vejam os termos respeitosos que o apóstolo usa. Sim, solicito-te em favor de meu filho, Onésimo,
que gerei entre algemas. Vejam bem o impacto do ministério de Paulo. Ele preso, ele cativo. As pessoas afluíam a ele para ouvir o evangelho. E Deus usou a pregação de Paulo para alcançar o coração de Onésimo. E agora Paulo está rogando por ele perante Filemon. E no versículo 11, veja o que Paulo vai dizer: ele antes te foi inútil, ou seja, como escravo, era inútil. Atualmente, agora, porém, é útil a ti e a mim. Ou seja, quantas tarefas Filemon se dispôs a executar sob as ordens de Paulo? Quantas coisas ele fez em relação ao evangelho sob a direção do apóstolo? Agora, Paulo estava dizendo o seguinte: eu vou enviá-lo à igreja de Colossos para que ele, juntamente com Tíquico, leve as minhas palavras, leve informações sobre a minha real situação. Ou seja, estamos falando sobre um filho na fé, um filho confiável, um filho que se tornou útil, disponível e completamente devotado à causa de Cristo e obediente àquele que lhe gerou estando entre algemas. Isso é uma das coisas mais bonitas que eu já li na Bíblia. Quando ele diz que gerei entre algemas. Essa palavra gerar, né, ela é muito utilizada para a geração de um filho. Então vejam quantos filhos Paulo tinha, né? Timóteo, Tito, Tíquico, Onésimo. Quer dizer, ele era alguém estimado e contagiante, porque ele mesmo era um batalhador e ele arregimentava pessoas. Se ele compartilhava tarefas, as pessoas queriam compartilhar, queriam fazer parte desse trabalho que ele compartilhava. Ou seja, Colossenses 4, de 7 a 9, nos fala sobre dois filhos na fé que conjuntamente se colocaram na posição de compartilhar do fardo carregado por seu pai na fé, o apóstolo Paulo. Então, todo o texto, ele está envolto nessa atmosfera. É o pai que está compartilhando e os filhos que querem compartilhar dessa tarefa de levar informações do pai espiritual para a igreja de Colossos. Eu vou finalizar aqui extraindo 3 lições que esse texto ele nos permite extrair. Compartilhar os fardos implica em sermos instrumentos para servir nossos irmãos. Se você se dispõe a servir, você está se dispondo a compartilhar o fardo que aquela pessoa ela carrega. Será que Paulo estava contente, sabendo que os irmãos estavam preocupados? Será que aquilo agradava o coração do apóstolo? Não. Ele queria confortá-los, que eles crescessem na fé, que eles prosseguissem e que eles estivessem a par da sua situação. Compartilhar os fardos implica em sermos instrumentos para nos ajudar mutuamente. Eu te ajudo, você me ajuda. Eu carrego o teu fardo, você carrega o meu fardo. E se 2 carregam um fardo, o fardo se torna mais leve. Compartilhar os fardos implica em sermos instrumentos para o encorajamento dos outros. Na medida em que eu e você encorajamos alguém, a nossa palavra encoraja alguém, aquele fardo que ela carregava também se torna um fardo mais leve. Repito aquilo que eu disse no tema. Compartilhar é uma dádiva. Vai depender daquele que quer compartilhar e vai depender daquele que quer se fazer participante desse compartilhamento. Mas que compartilhar o fardo é uma dádiva, e a Bíblia Sagrada nos mostra com riqueza de detalhes. Que Deus nos abençoe
e que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações.